Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Tia Verônica e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a história da Rainha Esther. E para isso eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Esther, no capítulo 2, no versículo 15. A nossa palavra-chave de hoje é: a Rainha Esther agradava a todos os que a viam. Esther era uma moça judia, mas ela morava no Império Persa, junto com seu primo Mardoqueu. Certa vez, o rei da Pérsia anunciou que iria escolher uma nova rainha e pediu para trazer todas as mulheres belas e bonitas daquele reino. Quando chegou a vez da Esther se apresentar para o rei, ele ficou encantado com a sua beleza, com a sua simplicidade, com a sua simpatia, e a escolheu para ser a rainha dele. Mas naquele mesmo reino existia um homem chamado Amã. Amã, ele era o principal ajudante do rei. Amã, ele não gostava muito do povo judeu. Amã queria que todas as pessoas se curvassem diante dele. Mas Mardoqueu, o primo da rainha Esther, não fez isso. E isso deixou Amã muito irado, muito chateado, ao ponto dele bolar um plano. Acredita nisso? E o plano, sabe qual foi? Amã foi até o rei Assuero falar para ele que o povo judeu eram pessoas ruins e que por conta disso ele teria que fazer um decreto no qual todas as pessoas que eram judias deveriam morrer. Porém, o rei não sabia que a rainha Esther era uma moça judia e assinou o decreto. Ao Mardoqueu saber de toda essa história, ele entrou em choque, em choro, junto com o povo judeu. Então ele resolveu ir conversar com a rainha Esther. Chegando lá, ele falou para Esther todo o plano que Amã havia feito. A rainha Esther então decidiu orar e jejuar durante 3 dias, para depois conversar com o rei. Porque uma pessoa que entrasse na presença do rei sem sua permissão poderia morrer. Então a rainha Esther estava arriscando a sua vida para salvar o povo de Deus. Depois que passou 3 dias, a rainha Esther foi conversar com o rei. Chegando lá, ela convidou ele e Amã para um banquete. Na hora do banquete, a rainha perguntou: ó rei, por que Amã quer se livrar de mim? Por que Amã quer me matar? O rei Assuero ficou sem entender o que a rainha Esther estava falando. Então ela falou todo o plano que Amã havia feito contra ela e contra o povo judeu. O rei ficou tão furioso que pediu para os guardas tirar ele dali e levaram ele à forca. Então o rei ele decretou uma nova lei, onde ele assegurava o bem de todos, tanto da sua rainha como do povo judeu. Olha só que história linda e interessante. Da mesma forma, Deus traz isso para a nossa vida. Vamos nos dizer, a rainha Esther, ela não foi coroada rainha só por conta da sua boniteza. Não, a rainha Esther ela foi coroada porque havia um propósito para Deus, um propósito de Deus. E qual era esse propósito? Era salvar o povo judeu, era salvar o povo de Deus. Da mesma forma acontece conosco. Você tem seus dons, você tem seus talentos e isso tudo Deus te deu com um propósito, do qual ele irá usar um dia para o reino dele. A história de Esther, ela nos traz uma lição. Qual é essa lição? De sermos pessoas mais corajosas e acreditarmos mais nesse Deus lindo e maravilhoso que nós cremos, tá bom? Outra coisa, você é um rei e uma rainha. Deus te chamou para reinar. Beijos, fiquem com Deus!